Meus amigos, o plano de paz apresentado por Donald Trump para palestinos e israelenses tem tudo para fracassar. Por quê? Porque é um ótimo plano. Ótimo para o povo palestino, porém ruim para as autoridades palestinas. Eu tenho repetido isso já há algum tempo. A autoridade palestina terá, depois de aceitar o plano de paz, de ser transparente, fazer uma administração transparente, porque os recursos investidos lá na futura Palestina exigirão prestação de contas. Hoje, o status de não possuir um Estado próprio faz da Palestina uma espécie de redoma de vidro, impenetrável para quem quiser saber o que está acontecendo. Basta a propaganda. A propaganda é que o povo é miserável, passa fome, passa necessidades, porque os judeus, esses gananciosos, estão na terra dos palestinos e prosperam dia a dia, enquanto os palestinos, coitados, perderam as suas terras e não têm o que fazer da vida. Claro que tudo isso aí é propaganda, é massa de manobra para a autoridade palestina viver nababescamente nesse mundo. São milionários, recebem contribuições do mundo todo, de países europeus, do Canadá, dos Estados Unidos, de países árabes, do Japão e assim por diante. E recebem esse dinheiro porque mostram o seu povo sempre em condições de miserabilidade e ignorância. Portanto, é uma forma, sim, de ganhar dinheiro, explorando o próprio sangue. A autoridade palestina não quer que o seu povo seja educado, não quer dar ótimas condições de vida para o seu povo e agora se recusa a dar ao seu próprio povo um mapa, porque este plano, o melhor de todos, ofereceu finalmente aos palestinos um mapa, e muito maior do que o território ocupado hoje pelos palestinos. Bem, por tudo isso, o plano será um fracasso. Por outro lado, como é o melhor plano até hoje apresentado aos palestinos, simplesmente porque reconhece um território palestino e porque exige para a concretização desse território, a deposição das armas de Hamas e Jihad Islâmica Palestina. Por tudo isso, esse é o melhor plano. E, sendo assim, uma vez rejeitado, uma vez fracassado, em nada arranhará a imagem do presidente Donald Trump. Pelo contrário, ficará muito claro para a opinião pública mundial que não existe possibilidade nenhuma de agradar os palestinos. Não há possibilidade. Nem mesmo um plano que lhes ofereceu um Estado foi suficiente para isso. Portanto, Donald Trump estaria como que isento de qualquer crítica, porque fez, sim, a sua parte, ofereceu a melhor proposta até agora. Mas a vitória de Trump vai ainda mais longe. Ele conseguirá, ainda que o plano fracasse, deixar muito claro para o próprio Islã a divisão interna, porque os xiitas ligados ao Irã, não são racionais. É isso que ficará muito evidente depois do fracasso do plano. Não são racionais. Não têm interesse em discutir o problema razoavelmente, segundo a razão. Querem simplesmente a eliminação de Israel. Esse é o plano ilógico, irracional de uma parte do Islã. Porém, ficará claro também que outra parte, ainda que com muito cuidado, pisando em ovos, sabe que este é o momento da razão. E essa outra parte é capitaneada hoje por Arábia Saudita, Kuwait, Emirados Árabes Unidos e outros países. Pois é, eles sabem que
nenhuma outra grande oportunidade virá para os palestinos, se desperdiçarem essa. Aliás, foi exatamente isso, ou é exatamente isso, que estão dizendo diplomatas, a grande mídia, professores, enfim, cientistas políticos da Arábia Saudita. O rei Salman entrou em contato com a autoridade palestina, com o presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, por telefone, depois de anunciado o plano, e recebeu de Mahmoud Abbas uma negativa. Disse que não aceitarão, disse Abbas, que os palestinos não aceitarão o plano, ponto final. Aliás, Abbas nem leu o texto do plano que lhe foi enviado com antecedência, ou seja, antes da divulgação por Donald Trump. Não leu e não gostou. Não viu e não gostou. E disse isso para o rei Salman, que por sua vez respondeu a Mahmoud Abbas que a Arábia Saudita continuará sim dando todo o apoio aos palestinos. Não disse à autoridade palestina, embora a Arábia Saudita é quem mais contribui para manter o governo da autoridade palestina. Contribui em petrodólares todos os anos. Pois bem, acontece que na Arábia Saudita, onde tudo é mais ou menos controlado pela família Salman, a grande mídia começou exatamente daquele ponto em que a conversa foi interrompida a mandar esta mensagem aos palestinos, que pensem melhor, que não rejeitem esse plano, o melhor apresentado até agora, porque se arrependerão depois. Quem deu essa notícia foi ninguém mais, ninguém menos do que o Memri, que é uma mídia israelense escrita em árabe. A matéria, intitulada "Escritores sauditas dizem para palestinos aceitarem o plano de paz de Trump ou se arrependerão mais tarde". A matéria diz que a posição oficial saudita no acordo do século, apresentada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na terça-feira, foi de apoio qualificado à iniciativa. Uma reação do Ministério das Relações Exteriores da Arábia Saudita à divulgação da iniciativa declarou que, entre outras coisas, que o reino aprecia os esforços feitos pelo governo do presidente Trump para desenvolver um plano abrangente de paz entre palestinos e israelenses e incentiva o início de negociações diretas de paz entre as partes. Sob o patrocínio dos Estados Unidos, no qual qualquer disputa sobre detalhes do plano será resolvida a fim de avançar no processo de paz e chegar a um acordo que efetivará os direitos legítimos do povo palestino, disse a nota. Ao mesmo tempo, a imprensa saudita informou que o rei Salman havia conversado por telefone com o presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, que rejeitou o plano de imediato para, abre aspas, enfatizar ao rei que a sua posição é firme em relação ao plano de paz. Bem, apesar dessa posição qualificada da Arábia Saudita, diz o Memri, tem havido apoio à iniciativa de Trump na mídia do governo saudita e em tweets de jornalistas e intelectuais. Alguns pediram aos palestinos que não percam essa oportunidade, não percam esta oportunidade oferecida e que abordem o plano com uma mentalidade positiva. Os artigos e tweets afirmam que a história mostra que todos os planos oferecidos aos palestinos foram piores do que este, e todos foram rejeitados. Rejeitar a este, contudo, o chamado acordo do século, poderão, no futuro, causar muito arrependimento aos palestinos. Pois bem,
Por outro lado, a autoridade palestina reage contra a posição de países árabes, especialmente da Arábia Saudita. A matéria, saída há pouco no Times of Israel, diz que funcionário da autoridade palestina ligado a Mahmoud Abbas diz que resposta árabe ao plano de paz de Trump é decepcionante. Um alto funcionário da autoridade palestina falou da decepção de Ramallah na resposta silenciosa e às vezes de apoio dos países árabes, e isso corrobora a matéria do Memory, a proposta controversa dos Estados Unidos de resolver o conflito entre israelenses e palestinos, dizendo que a autoridade palestina estava esperando uma posição diferente dos árabes. Hussein al-Sheikh, ministro de Assuntos Civis da Autoridade Palestina e membro do Conselho Central da Fatah e um íntimo confidente do presidente Mahmoud Abbas, disse que havia preocupação de que as nações árabes, que a autoridade palestina esperava que apoiassem a sua posição, tomassem uma adaga contra os palestinos. Trump revelou seu tão esperado plano de paz na terça-feira. Vários países árabes, incluindo Kuwait, Catar, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita, deram respostas sem críticas diretas ao plano e indicaram que era a base das negociações que os palestinos deveriam tomar. Os 22 membros da Liga Árabe convocaram uma sessão de emergência para o sábado para analisar o assunto, amanhã. Bem, aqui está, portanto, o dilema. A autoridade palestina está tomando uma posição radical baseada sob influência do Irã, a ala xiita radical do Islã. Por outro lado, a Liga Árabe, com ascendência da Arábia Saudita, a maior ascendência da Arábia Saudita, que é sunita, vê uma oportunidade, sim, para os palestinos, uma oportunidade para grandes negócios na região e assim por diante. Portanto, tem trabalhado com mais racionalidade nesse momento. Colocou a questão em uma clave bastante clara e correta. Nenhum outro plano foi tão bom quanto esse e nenhum outro será tão bom quanto esse. Daí, repito o que falei num dos vídeos anteriores, a genialidade de Donald Trump. Se a autoridade palestina aceitar o plano de paz, aceitará também as regras para o plano de paz. Depor as armas, fazer um governo transparente e uma migração para a democracia, coisa que não existe entre os palestinos. Maior controle das atividades financeiras da autoridade palestina e tudo mais. Ponto para Trump. Se recusar, é porque aderiu à ira cega do Irã e não abriu nenhuma possibilidade para a paz. Ponto para Trump, que nesse caso ficará completamente isento e certamente dará sinal verde para Israel responder da forma que Israel necessita aos ataques que virão da parte de lá, dos palestinos, juntamente ligados, evidentemente, com o Hezbollah e o Irã. É isso aí. Trump colocou as coisas de modo claro. Ou vocês aceitam as regras do jogo, ou então terão que se alinhar ao Irã numa posição radical. E aí ficará muito mais fácil mostrar à opinião pública quem, na verdade, é o grande empecilho para a paz. Pois é. E os árabes, claro, farão de conta que não estão muito favoráveis ao plano para não ferir susceptibilidades dentro da comunidade religiosa. Mas eles sabem que esta cartada de Donald Trump foi certeira e definitiva. Não é um pôquer, não é isso. É muito mais do que isso. É quase um checkmate num jogo de xadrez.
Há pouco eu fiz uma piadinha na comunidade, coloquei uma foto minha sobre uma foto de Sean Connery. Pois é, e aí muita gente pensou que era eu de fato. Muita gente não, alguns. Outros por gozação, professor, nem dava para ver que era uma montagem e tudo mais. Mas o que me chamou a atenção, vários comentários dizendo que eu errei, que aquilo não é uísque, aquilo é um bourbon de péssima qualidade. Alguém até disse que é de milho, feito nos Estados Unidos. Pois é, peço desculpas, eu não estava procurando uma garrafa adequada, eu estava procurando uma foto em que pudesse exibir a minha alegria pelo Brexit. E, coincidentemente, estava lá Sean Connery. Agora, eu podia dizer que, na verdade, quem está falsificando a foto é o próprio Sean, que, enciumadíssimo, colocou sua foto por cima da minha. Eu perguntaria, pode isso, Arnaldo? Acho que nesse caso caberia um processo, mas vou deixar assim. Em relação ao uísque, eu não entendo nada de uísque. Sempre fui pobre. Sujeito pobre entende o quê? Cerveja. E olha lá. E confesso para vocês que não tenho um paladar, não consigo sentir prazer no uísque. Aliás, eu já agora velho, me deparo comigo no espelho todos os dias e, como diz o professor Olavo, não tenho mais idade para mentir para mim mesmo. Confesso a vocês, de todas as bebidas que existem, as que eu menos gosto é uísque, vinho e tudo mais. Não sinto prazer. Eu gostei mesmo foi do tal do Amarula. E champanhe, pois é, confesso para vocês, não sou do tipo que bebe uísque, menos ainda Cowboy. E também não conheço bulufas de uísque. O único uísque que eu gostei foi um Dimple, 18 anos, que comprei há mais de 20 anos atrás no Paraguai, uma garrafa bonita. Comprei para deixar a garrafa com água na geladeira depois de tomar o uísque. O uísque, aquele sim, Dimple, 18 anos. Só que eu lembro que eu tive que fazer um empréstimo, fiquei 6 meses pagando o empréstimo para cobrir o rombo da garrafa. A garrafa ficou na geladeira por um certo tempo, depois sumiu. Mudanças. Agora, a Amarula não, a Amarula é outra história. Até depois.